Abramos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Efésios 2, a partir do versículo 1. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Efésios 2, a partir do versículo 1, a palavra de Deus nos diz o seguinte nesse texto: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu queria iniciar a mensagem dessa manhã fazendo uma pergunta para você. Obviamente o texto de Efésios, primeiramente, foi escrito para uma igreja, para crentes. Então Paulo relembra do estado anterior deles, antes de Cristo, e aquilo em que eles se tornaram. Mas fala de um ponto inicial onde todos aqueles que estão distantes de Deus, porque não estão em Cristo, se encontravam. Portanto, é uma mensagem que fala dos passos necessários para que entendamos quem nós somos, onde estaremos sem Cristo e onde precisamos estar com Ele. E a minha pergunta para essa manhã, para iniciarmos nossa mensagem, é: o que é morte para você? Quando você pensa em morte, o que vem à sua mente? Sim, não é um assunto agradável falar sobre morte. Não é um assunto palatável a se tratar num domingo ensolarado pela manhã. Mas nós devemos refletir sobre essa realidade. Aquilo que nos une um dia, todos nós, não importa a raça, nível social, não importa a cultura, é que um dia desceremos ao túmulo. Mas, quando falamos em morte, o que vem à sua mente? A Escritura Sagrada, apesar de falar também da realidade da morte como o cessar do fôlego da vida, ela não trata da morte somente nesse aspecto. Quando a Escritura Sagrada fala da morte ou de morte, ela também trata de outros dois significados importantes. Além da morte física, a Bíblia fala da morte espiritual. Quando nós estamos distantes do Criador e sustentador da vida, nós estamos mortos espiritualmente, mortos em nossos delitos e pecados, como Paulo fala aqui. Nesse momento, milhões de pessoas sem Cristo estão indo de um lado para o outro, achando que tem controle sobre o seu destino, achando que tem controle sobre suas decisões, achando que tudo vai estar bem, mas não percebem que são walking deads, de um lado para o outro, mortos-vivos, porque não têm o cuidado, a direção e a salvação que só pode existir em Cristo Jesus. Mas outro significado é ainda mais grave. Diz respeito à morte eterna. Um dia nos encontraremos com Deus. E a Bíblia não fala sobre isso, mas talvez Deus pergunte assim para você, quando você fechar os seus olhos, der seu último suspiro, estiver face a face com Ele, Ele pergunte: por que eu tenho que deixar você entrar no meu céu? Por que eu tenho que deixar você entrar nesse lugar?
E aí nós teremos que dar a resposta, ou ter a certeza em nosso coração de que temos a resposta correta a dar ao nosso Deus. Muitos dirão, eu fiz boas coisas, ou na balança eu fiz coisas melhores do que piores. Eu fui um bom filho, eu não bebi, eu não fumei, eu não fiz mal a ninguém. Mas não é esse o parâmetro da Escritura Sagrada. O parâmetro é aquele que Deus estipula como boas obras, como o que é errado, como o que é certo. A Bíblia relata, portanto, que nesse dia nós devemos estar preparados. Já aqui agora precisamos andar em novidade de vida, devemos nascer de novo, Jesus falou para Nicodemos. E eu queria que nessa manhã você prestasse atenção à realidade desse texto. Talvez você, já como um crente em Cristo Jesus, vai se relembrar daquilo que já aconteceu um dia em sua vida e reforçar esse chamado do Senhor em seu coração. Talvez você esteja vindo à igreja, mas ainda não entendeu essa mensagem que Deus tem falado continuamente ao seu coração. Ou talvez você esteja aqui a primeira vez e quem sabe Deus está dando um privilégio muito especial para que você entenda qual é o chamado dele a todos aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. Eu queria que você acompanhasse comigo nesse texto. A primeira lição, Paulo trata em primeiro lugar da situação do homem sem Deus. Como eu disse, o texto começa dizendo que o homem está morto. É interessante afirmarmos isso, como também eu já falei, nós parecemos ser senhores de nós mesmos, do nosso destino. Aliás, ouvimos muito isso hoje em dia. Trace a sua meta, seu objetivo. Você é o senhor de você mesmo, você é o senhor dos seus objetivos, você é o senhor da sua vida. Tudo dará certo com você, mas a vida, na realidade, ensina que as coisas não são assim. A Escritura afirma, na realidade, que isso não acontece. Nós preferimos, Jesus falou certa vez para os fariseus, vocês não querem vir a mim para ter vida, porque o homem natural prefere a morte espiritual, prefere a morte eterna. Seus ouvidos estão tapados, seus olhos estão cegos, ele não é capaz de enxergar as coisas como Deus determina que sejam vistas. Ele olha apenas para si mesmo. Portanto, ainda que não perceba, ele gosta do cheiro da morte. Ele ama andar nos seus próprios caminhos. Nós lutamos para não descer à sepultura. Há anos atrás, a revista Veja tinha uma reportagem de capa que dizia: prepare-se para nunca mais morrer. Anos se passaram e bastou uma simples epidemia de Covid para mostrar que o homem não é senhor de si. Distantes de Deus, da vontade de Deus, o autor e sustentador da vida, fechados em nosso egoísmo, o que nos resta e nos envolve é apenas e tão somente a morte. E Paulo vai explicando que morte é essa. Então ele diz, ora, ele está falando da morte comparando-a com delitos. Delito, a palavra delito significa crime. Aos olhos de Deus sem Cristo, eu e você somos criminosos. Precisamos receber de Deus uma única coisa, a sua condenação, a sua pena, porque nós não apenas recebemos o pecado do primeiro homem, como confirmamos com os pecados que cometemos todos os dias. Nós somos escravos dos nossos mais abjetos e terríveis desejos do coração. E o grande problema, queridos, é que a fórmula ou a conta não fecha. Vou tentar explicar para você. Quando eu olho para esse texto, e Paulo diz que nós estávamos, e que aquele que não tem Cristo está também morto em seus delitos, crimes e pecados, ele está lembrando da realidade de quem Deus é. Para quem lembra lá de Isaías 6, Isaías está lá no templo, um tempo de muita crise e dificuldade, porque o rei Uzias havia morrido. E quando ele está no templo, a imagem de um Deus santo aparece, os próprios anjos que o servem clamam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E diferente de muita gente hoje em dia,
que diz que vê a glória de Deus e se enche de si mesmo, ou acha que pode ser melhor do que Deus, Isaías fala: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e vi a glória do Senhor nos exércitos. Deus é absolutamente santo. Não há nenhuma mancha de erro, de maldade, de pecado em Deus. Ele não pode suportar a mínima mancha de pecado em quem quer que seja. E o homem é pecador, você entende? A fórmula não fecha. Eu não posso, ainda que, vamos supor, eu e você pudéssemos cometer durante toda a nossa existência um pecado só. Você sabe que isso não é possível. Ainda que eu cometesse um pecado só no pensamento, Deus onisciente, Ele conhece todas as coisas. Eu não poderia comparecer à presença de um Deus absolutamente santo. Portanto, nós estamos em dívida, perdidos. Se quisermos acertar as contas com o nosso próprio esforço, na conta aparecerá delitos e pecados, e não conseguiremos pagar. Essa morte, queridos, então Paulo diz, contempla a nossa filiação. Alguns dizem: não, somos todos filhos de Deus. Às vezes você pergunta para a pessoa quando vai evangelizar: não, já sou filho de Deus. E onde você tem a palavra de Deus? Não, ela está aqui, eu tenho feito tudo que agrada a Deus, mas a Escritura não diz isso. Paulo afirma que nós somos filhos da desobediência, filhos também da ira. Isso diz respeito ao nosso relacionamento diante do Criador. Nós não queremos ouvir a sua voz, nós naturalmente não queremos nos submeter a Ele. É por isso que estamos mortos em nossos delitos e pecados. Um filho que é desobediente, a gente usa normalmente a expressão, é um filho rebelde. Nós somos rebeldes contra o Criador. Nós queremos fazer a nossa própria vontade e achamos que os nossos caminhos sempre são melhores do que os caminhos do Senhor. Os filhos da desobediência são guiados, mesmo que não percebam, e Paulo vai agravando a situação, por Satanás. Príncipe da potestade do ar, ele o chama, que atua nos filhos da desobediência. Todo aquele que desobedece a Deus, mesmo que não esteja possesso de qualquer espírito imundo, por qualquer demônio, na verdade, é guiado por ele. É duro e difícil afirmar isso, mas a Escritura afirma, e Paulo deixa isso claro, que todos que estão sem Cristo seguem as orientações não de Deus, mas do grande inimigo, Satanás. É por isso que estão mortos em seus delitos e pecados. E assim o ser humano natural vai fazendo e seguindo a sua própria vontade, a vontade da sua carne, os seus desejos, os seus pensamentos. O ser humano natural sem Cristo, por mais que tente, com toda a força natural, fazer algo que agrada a Deus, ele não tem condições. Ele é escravo dos seus desejos. Ele é escravo da sua vontade. Ele é escravo dos seus pensamentos deturpados e corrompidos. Ele não tem controle, ele não tem domínio próprio. Aliás, Paulo fala em Gálatas que domínio próprio é fruto do Espírito. Aquele que não tem o Espírito não pode ter isso. Ele se deixa levar por aquilo que corre no mais profundo e secreto da sua mente, achando que pode, quem sabe, se controlar. Não, mas eu vou aguentar, dessa vez não será assim. Eu tenho força em mim mesmo. Eu vou naquele lugar, mas não vai acontecer de novo. Ou então, é só mais uma vez e nunca mais vai acontecer. Não, você sabe muito bem disso. E se pudesse falar, ou se eu pudesse ler seus pensamentos, eu tenho certeza que você diria: é verdade, isso já aconteceu comigo tantas e tantas e tantas vezes, porque nós somos escravos do nosso coração idólatra, que é uma fábrica de ídolos e não deseja a Deus de forma alguma. Como consequência, então, Paulo fala que nós somos filhos da desobediência, mas também agora numa questão de consequência, como disse, ele nos diz que somos, sem Cristo, filhos da ira. Voltemos à fórmula: um Deus santo e perfeito que não tem nenhum pecado, com um homem pecador, só pode trazer como resultado a ira justa do Deus que é santo, porque ele não pode suportar pecado com ajuntamento solene. Santidade e pecado são como água e óleo, elas não têm como se juntar.
Na verdade, a ira de Deus repousa sobre todo aquele que não está ligado a Ele, o Pai, por meio de Deus, o seu único Filho unigênito, que morreu na cruz para pagar os pecados. Aliás, essa é a afirmação que Jesus mesmo disse lá em João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Agora presta atenção no que é o complemento de Jesus. Ele mesmo disse, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Se essa é a condição na qual nos encontramos, o que devemos fazer? Se somos filhos da ira, filhos da desobediência, estamos mortos em nossos delitos e pecados, sozinhos, não conseguiremos, com os nossos pecados, estar na presença de um Deus eterno, santo, que tem a sua ira sobre aqueles que não têm Cristo. O que podemos fazer? É isso que Paulo vai tratar agora no nosso segundo ponto. Primeiro ele fala da situação natural do homem, mas em segundo lugar, ele fala do presente de Deus. O que é um presente? É algo que a gente recebe ou damos a alguém sem que a pessoa ou nós tenhamos que pagar nada por ele. Imagine que você me convida para o seu aniversário. Preste atenção nisso. Você me convida para o seu aniversário. Eu chego lá, eu não tenho dinheiro para isso, é só uma ilustração, tá bom? Eu chego lá com uma chave de um carro zerinho e dou na sua mão. Toma, é um presente meu para você. E aí você pega e enfia a mão no bolso, porque você é mais rico que eu, né? Quanto foi? Eu quero pagar imediatamente. Como é que você acha que eu ia me sentir? É um presente. Eu me sentiria profundamente ofendido. Será que esse camarada não é capaz de receber um presente das minhas mãos? Ele não entendeu que eu estou fazendo isso porque gosto dele, não vai custar nada? Ninguém paga por presente. Ninguém ofende o outro por um presente que recebeu. A salvação, queridos, dos nossos delitos e pecados, da ira justa de Deus, da escravidão de Satanás, para que nos tornemos obedientes ao Senhor por meio de Jesus Cristo, é um presente. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se um carro poderia ser um presente maravilhoso, o que esperar ou que reação teríamos se Deus, ao saber que Deus entregou o que havia de mais precioso, o seu único Filho, para que homens desobedientes, filhos da desobediência, filhos da ira, pudessem andar em novidade de vida. Ele não apenas deu. A Bíblia diz, agradou ao Senhor moê-lo, ele moeu o seu filho, ele humilhou o seu filho, ele permitiu que o seu filho fosse à cruz e morresse de maneira humilhante na cruz como um criminoso. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Mas ele fez no final que Jesus, seu filho, fosse ressuscitado, subisse ao céu, para que pudéssemos ter a certeza de que todos os nossos pecados, pela fé nele, são cancelados e escapássemos da sua ira. Mas por que Deus fez isso? Porque você é simpático? Porque você tem um alto posto social? Ocupa um cargo importante? Porque você é muito bonzinho? Não. Como eu disse, é um presente de Deus, e Paulo vai relatando ou confirmando isso à medida que ele vai desenvolvendo seu texto. Primeiro, porque ele é rico em misericórdia. Ontem nós estávamos fazendo um trabalho de divulgação e evangelismo lá na congregação do Badra. Eu encontrei uma moça, eu vou mudar o nome dela aqui, ela chama Selma, tá bom? Não é esse o nome real. E à medida que eu evangelizava, falava da realidade da salvação em Cristo, as lágrimas começaram a escorrer dos seus olhos, ela disse, para mim não há mais esperança. Eu não tenho mais nenhuma chance. Talvez para minha filha, para o meu filho haja, mas para mim não. E eu comecei a falar para ela, você não conhece a graça e a misericórdia do Senhor. E comecei a desenvolver e falar para ela, a partir da Escritura Sagrada, como esse Deus é rico em misericórdia, e como as nossas esperanças nele podem ser renovadas a cada manhã.
Por mais que nada, absolutamente nada mereçamos, o nosso Deus não olha para aqueles que vêm a Ele sem qualquer tipo de afeto. Deus não chama as pessoas como se estivesse fazendo uma seleção lá no exército, né, no dia de alistamento. Vem, você vem, mais um, vai, empurra, vai. Não, Deus tem afeto por aqueles que Ele chama, porque Ele é misericordioso, rico em misericórdia. Ele olha com profundo amor para aqueles que vêm a Ele. E Ele não impõe, portanto, os seus delitos e pecados, não lançando em rosto nenhum dos seus pecados. Por quê? Paulo diz, e o mais importante aqui, por causa do grande amor com que nos amou. Inexplicável amor de Deus. Por que Deus um dia na eternidade me amou? Não sei. Muitas vezes paro e me pergunto, Senhor, por que o Senhor me amou? Não tem nada de bom em mim. Eu muitas vezes sou um péssimo marido, sou um péssimo pai, sou um péssimo pastor, sou um péssimo cidadão. Os pensamentos que passam em minha mente, o Senhor conhece todos. As minhas vontades, o Senhor conhece todas. Porque o Senhor me amou. Porque Ele quis e ninguém jamais poderá explicar a profundidade, a largura, a altura do amor do nosso Deus. Ele simplesmente, um dia na eternidade, resolveu nos amar e em Cristo Jesus nos chamar para sermos dele. Todo aquele que nele crê pode ter a certeza de que é e será para todo sempre alvo do seu inexplicável amor. Jamais compreenderemos a natureza e a profundidade desse amor maravilhoso de Deus para com os seus filhos. E Paulo então diz, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Você prestou atenção nisso, no que Paulo diz? Nos deu vida juntamente com Cristo. O que ele quer dizer com isso? Primeiro, que sem Ele você está morto em seus delitos e pecados, como ele já falou no início. Segundo, juntamente. Se eu disser assim para você, então você vai, resolve no cinema com a sua esposa, a sua família, e a promoção diz, ao vir junto com mais uma pessoa, você ganha desconto. Você resolve ir sozinho, você ganha desconto? É junto com, juntamente. Se não estivermos em Cristo, juntos com Cristo, ligados a Cristo, se não houver uma união com Cristo, se pela fé em Cristo nós não estivermos diante de Deus, não há vida, só resta a morte. Não há salvação fora de Cristo, não há outro caminho além de Cristo, não há abaixo do céu um outro nome dado entre os homens que possa salvar, somente, apenas e tão somente Cristo. Porque Ele disse na cruz, está consumado, e porque a nossa dívida foi encravada, Paulo diz em outro texto, publicamente na cruz, é que temos vida, e não resta mais nenhuma expectativa de morte. Pela graça nos salvou, foi um presente do Senhor. Não temos nada para dar, nada podemos fazer, nenhuma boa obra pode convencer Deus a nos aceitar. Ele nos amou, resolveu desde antes da eternidade salvar os seus gratuita e espontaneamente, apenas em seu Filho amado. E para que isso ficasse ainda mais claro, Paulo diz, não de obras. Deus diz lá em Isaías, as vossas boas obras são para mim como trapo de imundícia. Sabe aquele pano de chão que você tem lá em casa, aquele mais preto, sujo, que você olha assim para ele e pega, ainda tem esse pano aqui, fazer o quê? Vou usar esse aqui mesmo. Ou, quem é que deixou esse pano imundo aqui e não foi capaz de lavar as boas obras do ser humano diante de Deus, são como esse pano? É assim que Ele vê as nossas boas obras. Elas não são capazes de nos ligar a Ele novamente, em nenhum momento. Nada que façamos de aparentemente bom ou deixarmos de fazer de mal pode obrigar a Deus a qualquer ação, a fazer aquilo que Ele livre, graciosa e amorosamente fez de uma vez por todas apenas em Cristo Jesus, seu Filho amado. E por que Paulo diz isso? Por que não? Por que não pode ser por obras? Para que ninguém se glorie. Sabe o que ia acontecer? Eu ia chegar, pastor Nelson, sabe que eu sou salvo? Porque eu sou melhor que você.
Eu já fiz muito mais coisas que você. Ele voltaria para mim e dizer, não, deixa, já anotei aqui, ó, eu sou salvo porque eu fiz mais coisas que você. E cada um de nós se sentiria orgulhoso porque, pelos nossos próprios caminhos, escolhas e ações, mereceríamos a Deus, mereceríamos o céu. Que boa obra pode ser comparada a tudo aquilo que Deus é e faz em seu poder? Paulo diz, não, para que ninguém se glorie. Deus não quer que façamos isso, não quer dar espaço para isso. Ele quer mostrar ao mundo inteiro, em todos os tempos, que Ele não apenas é o autor, mas também é o consumador da nossa fé, da nossa salvação. Nenhuma boa obra nossa poderia mover o coração de Deus. Então Paulo diz que essa salvação deve ocorrer pela fé. E aí é que eu quero falar com você. Talvez tudo que eu estou falando aqui nessa manhã para você pareça algo distante. Você continua insistindo em dizer, não, isso é muito difícil para mim. Não é para a minha realidade, eu estou distante. Esse discurso foi muito duro, eu sou um pecador, eu não sei o que fazer. Mesmo ouvindo que a salvação é de graça, qual passo eu devo dar? Paulo diz, essa salvação acontece por meio da fé. O que você deve fazer? Não estou falando de uma fé supersticiosa, numa fé como os homens falam no dia a dia. O chamado da fé é crer que o preço em Cristo Jesus para a ira de Deus, do Deus Santo, diante do homem pecador, foi pago de uma vez por todas por Cristo Jesus. Se você crer que Ele morreu em seu lugar, se você crer que Deus ressuscitou dentre os mortos e que um dia pela fé você também ressuscitará, se você crer que Ele agora está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, está intercedendo por aqueles que creem nele, se você crer que um dia Ele voltará para julgar vivos e mortos, se pela fé você crê nisso, a Bíblia diz, você será e está salvo. E assim, estaremos unidos para sempre com Ele. Porque o Senhor Jesus diz, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu desejo do mais profundo do meu coração, nessa manhã, que você que está aqui conosco ainda não conhece a Cristo, ou tem tido dúvidas em relação a isso, pelo poder de Deus, tenha entendido essa mensagem. Não endureça o coração diante do Senhor, Criador, o Autor da vida, do Deus Santo. Hoje Ele chama, mas vai chegar um dia em que aquele que está sentado em seu trono nos lugares celestiais vai voltar não mais para oferecer salvação, e o tempo da graça vai passar. E teremos o tempo do julgamento do Senhor. Nesse dia, aqueles que receberam a Cristo ouvirão dele, vinde benditos do meu Pai para o reino que desde antes da fundação do mundo vos está preparado. Mas aqueles que não receberam e continuam sendo filhos da desobediência, filhos da ira, seguindo o seu próprio coração e seguindo a vontade de Satanás, ouvirão por toda a eternidade, apartai-vos de mim, culpados por toda a eternidade. Porque aquilo que havia de mais precioso eu dei a vocês, a minha vida, o meu sangue, o meu amor, e ainda assim você preferiu continuar morto em seus delitos, em seus pecados. Que hoje seja o dia da salvação para você. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos o Seu nome nessa manhã. E pedimos que o Teu Santo Espírito poderoso, que convence do pecado, da justiça e do juízo, venha tocar nos corações daqueles que, quem sabe, estão indecisos ou sequer Te conhecem. Que nessa manhã possa haver o derramamento e o transbordar do Espírito Santo. Vidas possam ser impactadas, corações amolecidos, e a salvação reine nessas pessoas. Eu oro em nome de Jesus. Amém.